Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, verso de número 16, 17. Verso 16. Verso 17. Romanos capítulo 1, verso 17. Dia 31 agora, quinta-feira, passada, foi celebrado em nosso meio, vamos assim dizer, é o dia da Reforma Protestante, 507 anos da Reforma Protestante, e eu queria pensar um pouquinho, de forma bem resumida, bem pontual, nesse tema, os princípios da Reforma Protestante. E o versículo, ele é um versículo chave, vamos assim dizer, da Reforma, porque foi exatamente esse versículo que chamou a atenção de Lutero na sua crise existencial, de fé em Cristo Jesus, e ele acaba encontrando paz no coração quando ele lê exatamente esse versículo, e tudo faz sentido para Lutero no momento em que ele compreendeu isso, porque Lutero vinha numa luta, numa angústia de praticar tantas penitências, fazer tanto sacrifício para encontrar paz no seu coração, e quando ele encontra nesse versículo 17, ele o consolo para a sua alma, para o seu coração. Parece que Lutero traz aí um alívio e uma liberdade, ou uma libertação, da sua condição ali de sofrimento, por falta de entendimento do que as Escrituras dizia para ele. Deus, na sua infinita misericórdia e graça, agiu de maneira poderosa, e pelo Espírito Santo, Lutero foi ministrado, vamos assim dizer, com esta leitura. E eu queria pensar com vocês apenas como referência a esse versículo, certo? Nós vamos falar exatamente desses princípios da Reforma Protestante, só a fé, só a graça, só Cristo, e só a Deus de glória, e também só as Escrituras, de forma bem pontual, para a gente lembrar um pouquinho aí dessa questão da Reforma Protestante, porque estamos aí apenas 3 dias, vamos assim dizer, da celebração, do dia 31 de outubro. Então diz aí o versículo: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. É interessante aqui, queridos, essa última frase, aplicando já para você. O justo viverá por fé. Nós precisamos pensar nisso, para que a nossa fé ou a nossa confissão seja coerente com a nossa maneira de viver, de agir, enfim, de pensar. Oremos ao Senhor. Eu peço que você peça que Deus ministre ao seu coração. Então, ore ao Senhor nesse instante, colocando diante de Deus esse tempo de reflexão. Eu quero ser pontual. São 5 pontos aí para a gente conversar. Eu não quero me alongar muito. Espero que Deus dê graça aqui para nós, tá bom? Vem falar ao nosso coração, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, e que esses princípios norteiem a nossa vida enquanto aqui vivemos. Assim oramos, pedindo que a ministração da palavra chegue ao coração de cada um aqui, como o Senhor deseja, como o Senhor sabe melhor fazer. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. A reforma foi o maior acontecimento na igreja cristã depois do Pentecostes. Isso alguém afirmou em certo momento. No dia 31 de outubro, todos nós sabemos, de 1517,
Martinho Lutero, ele fixou nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra as indulgências, né, defendidas pela igreja naquele contexto. Estava deflagrado aí esse poderoso movimento de retorno ao cristianismo primitivo. A igreja havia se distanciado desses valores, desses princípios registrados nas Escrituras. A reforma, ela não foi uma inovação, apesar de ter o nome de reforma, mas uma volta à doutrina dos apóstolos, pregada ali no início da igreja, registrada no livro de Atos e também descrita ali pelos apóstolos nas cartas do apóstolo Paulo, enfim, de Pedro e João e todos aqueles que escreveram. A reforma protestante foi fundamentada sobre 5 princípios que eu gostaria de trazer para nós aqui de maneira bem pontual. E o primeiro princípio, todos nós sabemos, é somente a graça, né? Eu vou falar, não vou ler aqui na língua ou na escrita original, mas vou falar do português mesmo. É somente a graça. Esse foi o primeiro princípio, ou um dos 5 princípios aí, defendidos pela reforma protestante. Entendendo que a salvação, ela não é por outro meio, não é por outra, digamos assim, a atividade ou atitude, a não ser pela graça de Deus em nós. Não é pela nossa força e vontade de querer ser salvo, que a gente é salvo, mas é somente pela graça, e a salvação é totalmente um favor concedido a quem não merece, a quem não tem o direito, a quem não tem mérito, a quem não tem habilidade de conquistar. Não somos salvos por aquilo que fazemos para Deus, mas pelo que Deus fez por nós, em Cristo Jesus, ali na cruz do Calvário. Não são nossas obras que nos levam para o céu, mas a obra de Cristo na cruz é que abre caminho para que a gente chegue até a presença do nosso Deus. Ele morreu pelos nossos pecados e pagou o preço da nossa redenção. Foi ali que Jesus, de fato, tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. A vida eterna não é uma conquista do mérito humano, mas uma oferta da graça de Deus. E hoje, por exemplo, há milhares e milhares de pessoas fazendo o Enem, né? Fizeram o Enem hoje a tarde toda, saíram desde cedo de casa, se programando para alcançar uma nota, com mérito entrar na universidade e fazer o seu curso de graduação. A salvação não é por aí. Não é pela habilidade humana, pelo conhecimento humano, pela condição que nós temos pela nossa própria força de conquistar, porque é mérito de Cristo, não é mérito humano, é graça de Deus. A vida eterna não é um troféu de honra ao mérito, mas é um presente conquistado por Cristo e entregue aos incapazes de conquistar pelo seu próprio esforço. Nesse sentido, queridos, nós precisamos acreditar que fomos justificados mediante a fé. Nós fomos salvos totalmente pela graça, para que toda a glória seja dada ao Senhor. O apóstolo Paulo escreve aos Efésios, dizendo que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é Deus quem dá. Não é de obra, não é de mérito, para que você não se glorie e bata no peito dizendo eu sou salvo porque eu mereço. Nem eu e nem você. Chega à presença de Deus por mérito próprio. E às vezes eu fico pensando exatamente nisso, que se fosse por mérito, provavelmente houvesse aqui um movimento social de luta
luta, né, de discussão, daqueles que merecem a salvação e daqueles que não merecem, daqueles que têm direito à vida eterna e daqueles que não têm direito. Provavelmente aí houvesse um movimento semelhante ao movimento feminista, tentando reivindicar os seus direitos, ou provavelmente um movimento aí também na questão do racismo. Um outro movimento querendo reivindicar o direito, dizendo que Deus é injusto, porque deu a salvação para alguns e outros não. E glória a Deus por isso. Porque não é mérito de branco, de preto, de rico, de pobre, de intelectual ou de analfabeto. É obra da graça de Deus que nós podemos então celebrar e exaltar o Senhor. É algo que cada um, pessoas de várias tribos, e todas as tribos, aliás, povos, línguas e nações podem ser salvos, não pelo mérito próprio, mas pela intervenção de Deus sobre esses povos. E nós podemos chamar de irmãos, pessoas que nós não temos ideia do que elas fizeram, do que elas estão fazendo, de quando elas encontrarão conosco na eternidade. Todos estarão ali, na eternidade, celebrando de igual modo, dizendo: foi pela graça que eu estou aqui. E isso é algo que nós precisamos reivindicar, dia após dia, que não é merecimento nosso. Então, meu irmão, se você tem a vida eterna em Cristo Jesus, e você reconhece que é pela graça de Deus que você é salvo, você tem motivos para celebrar e andar segundo a vontade de Deus todos os dias. De você não se envolver com as coisas perecíveis deste mundo, mas se apegar cada vez mais nas coisas eternas do Pai, que de fato nos chama para viver um diferencial nesta geração. Somos salvos totalmente pela graça. Não para que a glória seja nossa, mas para que o Senhor seja exaltado e glorificado. Nós não temos motivos para nos vangloriar da nossa vida eterna. Eu costumo dizer que nós não somos melhores absolutamente do que ninguém. Nós apenas somos diferentes, porque o Senhor nos alcançou pela sua graça. Isso é algo que eu quero dizer para você e que eu e você precisamos cada dia reconhecer que diante de Deus nós não somos merecedores disso. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, porque nós, como seres humanos, temos talvez um pensamento equivocado em relação a sermos gente boas. Nós somos, sim, podemos reivindicar que somos gente boas, pessoas boas, mas num parâmetro social. Fazemos coisas boas para o nosso semelhante. Praticamos o bem para o nosso próximo. Fazemos coisas que de fato abençoam outras pessoas. Socialmente falando, nós não somos talvez pessoas más, mas essas obras que são no âmbito social de comparação, que são obras boas e obras ruins, obras más, elas não são suficientes para nos trazer e garantir a vida eterna. Porque é pela graça de Cristo que nós fomos alcançados. Este é o primeiro princípio. E que você possa sair daqui entendendo que nada do que você venha fazer pelo esforço próprio para conquistar a salvação, isso não é suficiente. Porque as nossas obras estão manchadas pelo pecado. E elas não são suficientes para serem aceitas pelo próprio Deus. Somente Jesus praticou todas as obras aqui nesse mundo e que foram satisfatórias diante do justo juiz, do Senhor, daquele que um dia julgou o seu filho ali na cruz e ele morreu por nós, praticando uma obra perfeita, para que pela graça a gente fosse livre do sofrimento eterno.
O segundo princípio é somente Cristo. Somente Cristo. Esse princípio também é defendido pela Reforma Protestante. Somos salvos por Cristo Jesus e apenas por Ele. Ah, fulano salvou a minha vida. Beltrano fez isso e, portanto, minha vida foi salva. Ah, eu fiz tal promessa e por isso eu tenho... Não. Somente Jesus Cristo. E aqui não há também uma força que podemos contribuir ou uma atitude que podemos praticar para ajudar a sermos salvos. Então, não é Jesus mais a pessoa de Maria, é só Jesus. Não é Jesus mais o meu esforço, a minha habilidade, a minha sabedoria, a minha escolha, não. Só Jesus. Não é Jesus e o nosso mérito. Não é o sacrifício de Jesus e o meu batismo para ajudar na minha justificação. Não. Não é Jesus, mas a igreja. Ou seja, se eu estiver dentro da igreja, se eu estiver com os irmãos, se eu caminhar com eles, a igreja me ajuda a ir para o céu. Não! Você deve estar na igreja porque Jesus já te libertou, já te deu vida eterna, já te deu garantia ali na cruz do Calvário quando ele morreu por você. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, diz a palavra. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é a única porta do céu e o único caminho para Deus, não há outro. Somente o sacrifício dele cumpriu os critérios exigidos pelo justo juiz para livrar-nos da condenação. Não foram os sacrifícios do Antigo Testamento que garantiu a salvação para os judeus salvos. Não foram qualquer outra atitude. Não foram as artimanhas, as articulações das religiões, das habilidades de líderes carismáticos que garantiram a salvação. Não foi nenhum líder religioso ovacionado nos dias atuais, como muitas religiões têm por aí. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, ou seja, Jesus, somente Cristo, somente Jesus, ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, diz a palavra. Só ele tem as palavras de vida eterna, somente nele temos a redenção, somente Cristo Jesus garante o lugar junto ao Pai. Nós precisamos crer que somente Cristo, ele nos livra do sofrimento eterno, porque ele sofreu o suficiente na cruz em meu e em seu lugar há 2000 anos atrás. Nós precisamos crer que somente em Cristo nós podemos ir para a eternidade com ele, com Jesus. O terceiro princípio, o que destacamos aqui, é somente a fé. Somente a graça, somente Cristo e somente a fé. Meus irmãos, somos salvos pela fé em Cristo e nele somente. Não há salvação fora dele. A salvação não nos é dada pela fé na igreja, mas pela fé em Cristo Jesus. Há um jargão evangélico ou evangeliquez por aí, quando é convocado as pessoas ou os fiéis, se você não tem fé, venha na fé do líder. Há quem tenha a coragem de dizer, se você não tem fé em Deus, você venha da minha fé. Isso é equívoco, porque, queridos, a fé é em Cristo Jesus.
Não há como a gente ter a garantia de uma eternidade de pleno gozo numa fé em outro ser, em outra pessoa. Somente em Cristo. E essa fé, queridos, em Cristo, não é uma fé temporária. Essa fé temporária não vale. Porque muitos têm uma fé temporária em Deus apenas para as circunstâncias do aqui e agora. A situação está complicada, eu creio que Deus pode resolver. Aí quando resolve, vira as costas para Deus. Muitos confiam em Deus quando eles precisam de um socorro. Mas quando o problema é superado, quando o problema passa, eles voltam as costas para o Senhor e começam a afrontar o Santo Deus. Essa fé se dissipa como uma neblina. Esta fé não garante vida eterna. Por isso, não é fé salvadora. A fé salvadora é uma confiança exclusiva na pessoa e obra de Cristo Jesus. E aqui, meus queridos, é algo diferenciado. A pessoa pode ser acometida por sérios problemas econômicos, de saúde ou de outra circunstância qualquer, mas se a sua fé salvadora está firme em Jesus, ela tem a vida eterna garantida. É confiar somente nele, em Jesus, para a redenção. São pessoas que sofrem no presente, mas a paz interior está voltada exatamente para uma eternidade com o Senhor e, portanto, ela não tem medo de partir desta realidade. É confiar somente nele para a redenção. A Bíblia ela é enfática e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Precisamos viver na fé, ou viver a fé salvadora, todos os dias da nossa existência aqui na terra. Fé salvífica, ela garante a transcendência desta realidade para a eternidade. Fé salvadora é a fé que, quando os dias se aproximam da sua partida, cada vez mais essa fé dá esperança e confiança e paz no coração, trazendo à pessoa a tranquilidade de que este momento de partida é sair de uma realidade de sofrimento para uma realidade de pleno gozo diante de Deus. E, portanto, a pessoa deseja, se alegra, tem o prazer de partir daqui para estar com o Senhor. E, queridos, domingo passado, ali na segunda igreja amada de Fortaleza, segunda igreja onde que eu fui membro durante o período que eu vivi em Fortaleza, a gente ministrou ali às pessoas, aos irmãos, exatamente nessa perspectiva de que nós devemos viver na perspectiva da eternidade, de sair daqui para ir para o céu, de não se apegar a este mundo, mas cada dia honrar o Senhor, cada dia exaltar o Senhor, cada dia desejar mais a presença do nosso Deus. E se o Senhor nos chamar a hora que Ele quiser, está tudo certo, estamos de malas arrumadas, está tudo pronto. Porque esta fé salvífica traz paz que excede todo entendimento. Este é o terceiro princípio. Somente a fé em Cristo Jesus nos dá vitória diante das lutas e batalhas que enfrentamos aqui. O quarto princípio que eu quero destacar é somente as Escrituras. E nesse eu queria tirar um pouco mais de tempo para
explanar para vocês. Porque aqui, queridos, é o fundamento da nossa caminhada enquanto aqui vivemos. Para nós, a Bíblia ela é a palavra de Deus inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Toda a Escritura é nossa única regra de fé e prática. Deve exatamente ser aquilo que nós mais precisamos no nosso dia a dia. Ela foi escrita por homens santos de Deus. A Bíblia não é julgada pela cultura e nem mesmo validada pelos concílios já estabelecidos ao longo da história. A palavra de Deus está acima da tradição, está acima das confissões, está acima dos catecismos, das decisões conciliares. As Escrituras, ela tem autoridade sobre todas as coisas. Sua mensagem não precisa ser atualizada e nem ressignificada. Ela é atual. Ela é sempre atual, sempre viva, sempre poderosa. Ela é sempre eficaz. Nós precisamos cada vez mais se apegar a essa palavra. Ela é eterna. Ela é atual. Diz o Salmo 19, a palavra de Deus restaura a alma, ilumina os olhos e dá sabedoria aos simples. Por meio dela, por meio da palavra, nós nascemos, nós crescemos, nós somos fortalecidos, nós somos alimentados pela sua instrumentalidade, nós somos santificados, nós somos exortados e nós somos consolados. Nessa viagem que nós fizemos, e apesar de ter desfrutado um pouquinho dos dias ali de não atividade, vamos assim dizer, ministerial propriamente dita, me fez lembrar aquela frase que sempre está conosco, que a gente escuta também como fala, enquanto descansamos, carregamos pedras, né? E nós fomos visitar uma família cuja esposa havia falecido no mês de junho, se não me engano, julho. Uma mulher muito amada, muito querida, foi madrinha de casamento nosso há 30 anos atrás. E ali fomos visitar esse pessoal em luto, né? O esposo, a filha, o genro, enfim, algumas pessoas ali. E nós dizíamos, o Deus de toda consolação enche os seus corações de paz, mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao luto. Nós compreendemos o que vocês estão passando, mas a palavra do Senhor, ela consola, porque o doce Espírito de Deus ministra ao nosso coração pela sua palavra. A palavra de Deus, ela é leite para os recém-nascidos na fé e é alimento sólido para os experimentados na caminhada cristã. A palavra de Deus é mais preciosa do que o ouro e mais doce do que o mel, continua o Salmo 19. A Escritura é pão que alimenta, é água que dessedenta, tira a sede, é fogo que aquece e é espada que defende. Ela também traz para nós direcionamento, ela é bússola que mostra o caminho, ela é consolo para a alma aflita, ela é a verdade que liberta, é mensagem de esperança e é notícia de vida eterna. Esta é a palavra que nós devemos cada dia ter em nossas mãos. Eu dizia ali também na mensagem ministrada domingo passado, que ao cruzar dentro da sua casa, na sala, ao ver exatamente a sua Bíblia ali guardada, lembre que é Deus querendo falar com você. Para um minuto, lê um versículo, lê um salmo, lê um capítulo das Escrituras, seja edificado e siga a sua trajetória, a sua rotina. Por quê? Porque, queridos, ela é o manual da nossa vida. Ela é a carta de recomendação para tomarmos as decisões mais difíceis. Essa palavra é o código de disciplina a ser seguido
a ser cumprido, a ser exercitado no nosso dia a dia. Lembre exatamente de que a palavra do Senhor é que alimenta a nossa alma constantemente. Há uma pesquisa, sobre a leitura das Escrituras, que quando você lê apenas uma vez por semana, quando você talvez tenha acesso no momento de culto assim, quando o pastor ou o líder diz que você deve abrir a sua Bíblia, quando você lê apenas uma vez por semana, ela não tem quase nada de efeito. Quando você lê 2 vezes por semana, quase não aparece, 3 vezes aparece um pouquinho. Quando você lê 4 vezes por semana, isso muda drasticamente a sua maneira de ser. O seu coração, de repente, é alimentado pela palavra. A tristeza, de fato, também é tratada quando temos o hábito de ler constantemente a palavra do Senhor. Uma hora eu vou trazer essa pesquisa para vocês terem acesso. E incentivar a você não deixar de ler as Escrituras diariamente. O 4º princípio é exatamente este. Somente as Escrituras pode resolver o problema que você está enfrentando e talvez você não saiba como. Creia no que a palavra diz. Busque a solução que Deus há de trazer a você. O 5º e último princípio. Somente a Deus dê a glória. E deixa eu dizer algo já nessa primeira frase. Há muitas pessoas, queridos, que são cristãs, confessam Jesus como Salvador e Senhor, mas andam procurando a glória para si. Andam procurando fazer as coisas para que seja reconhecido. De fato, para o nosso ego, isso não é ruim. De fato, para satisfazer e trazer exatamente alegria ao nosso coração, a gente às vezes é motivado para isso. Mas nós não podemos esquecer de que toda glória é dada ao Senhor. Que sendo a glória dada ao nosso Deus, o nosso coração também estará em paz. O problema é quando nós queremos a glória para nós e não permitimos que Deus seja glorificado. E queremos impedir de que Deus apareça. E queremos, na verdade, abafar a presença de Deus, a ação de Deus, a intervenção de Deus. Às vezes nós queremos fazer as coisas para o Senhor, para que a gente seja visto pelas pessoas e receba exatamente os méritos. Mas há um princípio estabelecido pela Reforma Protestante de que a glória é dada ao Senhor. Afinal de contas, nós não respiramos sem que Deus permita. E aqui eu queria, já para encerrar, dizer que a salvação foi planejada por Deus, não foi por nós. A salvação, ela é executada por Deus. E ela será consumada no último dia para a nossa estada diante de Deus, pelo próprio Deus também. Para quê? Para que toda glória seja dada a Ele. Para que Ele seja exaltado, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja aclamado. Tudo provém dEle, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Fomos salvos pela graça, para a glória de Deus. E do começo ao fim, a nossa salvação é obra de Deus. É interessante isso, porque inclusive nós cremos que uma vez salvo, salvo para sempre. Provavelmente se você e eu tivéssemos o poder de decidir se poderíamos desistir da nossa salvação, provavelmente nós iríamos decidir em desistir de ser salvos. Mas a consumação da nossa vida eterna está garantida, porque é obra dele.
Porque dele, diz o apóstolo Paulo, por meio dele e para ele são todas as coisas, inclusive a sua salvação, inclusive a sua vida eterna, inclusive a sua confissão é para a glória do Senhor. Deus é que deve aparecer, Deus é que deve ser glorificado. Por isso que eu exorto você, e a ideia de exortar é de motivar, de colocar você para frente, de dizer a você cada vez mais a se convencer e a pensar como João Batista. Convém que ele cresça e que eu diminua, convém que ele apareça e que eu desapareça. Queridos, não há espaço para o homem se vangloriar nesse projeto redentor. Deus não divide sua glória com ninguém. Por isso, quer comais, quer bebais, ou você venha fazer qualquer outra coisa, lembre de que a glória deve ser do Senhor. Que o nosso coração se renda a Ele para dar-lhe todo o louvor e render-lhe toda a glória que é devida ao seu nome. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, e assim eu encerrar. E eu estou dizendo isso para você, mas eu já tomo para mim também. Sabe, queridos, às vezes nós queremos nos poupar de sofrer por causa do nome de Jesus. Sabe, às vezes, quando chega o momento de escolhermos se devemos pagar um preço para que Deus seja honrado e adorado, muitas vezes nós negociamos, porque nós queremos aparecer e queremos ser beneficiados, e não Deus. Isso é algo que cabe para mim, em primeiro lugar, eu estou dizendo isso para mim. Quantas vezes eu tento negociar a glória de Deus para que eu apareça e Deus desapareça. Quantas vezes eu ofusco o princípio de exatamente defender a fé e de se posicionar para que Deus seja glorificado e manifestado, a fim de que eu não pague um preço, a fim de que eu não sofra. Mas eu quero encorajar você, e já me colocando também nessa mesma condição de ser encorajado pelo próprio Senhor, a que a gente não se importe de qualquer sofrimento que porventura venhamos a passar, por causa do nome de Cristo, mas que a glória seja dada a Ele. Se eu morrer, morri, mas que Deus seja glorificado. Se eu viver, vivi, mas que Deus seja glorificado. Não importa o que venhamos a passar. O que nós precisamos entender, que a glória é devida ao nome de Jesus, aquele que um dia se expôs à vergonha, se expôs ao ridículo, se expôs ao sacrifício, se expôs à dor da morte, para que a gente fosse livre da condenação eterna e que, de fato, a sua obra redentora trouxesse a nós a vida eterna e a redenção em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe essa comunidade, que Deus abençoe você e que os princípios da vida em Cristo sejam vividos por mim e por você enquanto aqui estivermos. Amém?